E a palavra de Deus nos ensina que não, o homem não é um produto do meio, do momento histórico, ou da sua predisposição genética ou étnica. O homem tem uma coisa que Deus lhe deu, chamada livre-arbítrio. O texto base enfoca um período dos mais sombrios da história do povo de Israel, o período dos juízes. Nós sabemos a condição que Israel se encontrava no período dos juízes. Haja vista sua própria negligência em expulsar aquelas 7 nações mais fortes do que eles, que habitavam aquelas terras para onde o Senhor os havia enviado. A verdade é que eles acabaram convivendo com aquelas nações e absorvendo tanto os costumes, a cultura, quanto a religiosidade pagã daquele povo. Isso fez com que o povo se afastasse terrivelmente do propósito de Deus para com Israel. Além disso, nós tínhamos um período em que não havia uma liderança real, formal, firme, estabelecida para Israel. A forma de governo deveria ser a teocracia, onde Deus era o maior líder e o sacerdócio, a liderança eclesiástica que se destacasse. Porém, o que nós vemos à luz da Bíblia Sagrada é um sacerdócio instável, um período de realmente anarquia política e espiritual. O que nós vemos de acordo com Juízes, capítulo 21, versículo 25, é que naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Não que o fato de haver uma monarquia servisse como um freio ao comportamento do povo, mas o destaque do escritor sagrado aqui é justamente que a anarquia política, isso sim, favorecia a anarquia espiritual. É por causa disso que o versículo 1 do capítulo 13 do livro de Juízes, do nosso texto base, nos diz que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Se os irmãos lembrarem daquela narrativa bíblica lá, por exemplo, Deuteronômio 7, versículo 1, lembram que tem vários eus nessas nações que deveriam ser extirpadas de Israel. Nós vamos falar ali do cananeu, do amorreu, do girgazeu, do eveu, do eteu, do perizeu e do jebuseu. Mas não fala do filisteu. Por que não fala do filisteu naquela passagem de Deuteronômio? Justamente porque os filisteus não eram um povo originário daquela região. Na verdade, de acordo com o livro do profeta Amós, os filisteus eles são originais da ilha de Caftor. Alguns historiadores identificam como a ilha de Creta, outros dizem que é a ilha de Chipre. Mas fato é que eles não eram do continente. Eles migraram para o continente por volta do século 12 a.C., e então eles subiram até a região que nós conhecemos como Ásia Menor, e lá eles invadiram uma cidade chamada Chatusa, território hitita, e roubaram a tecnologia da forja e domínio do ferro. E com essa tecnologia eles desceram conquistando todo o corredor sírio-palestino. Corredor conhecido como corredor sírio-palestino. Porque eles tinham uma tecnologia superior. Imagine os irmãos, você lutar com uma espada de bronze contra alguém que tem uma espada de ferro. Esta era a dominação que os filisteus impuseram aos povos daquela região. E eles teriam realmente dominado toda aquela região e instituído um grande império no mundo antigo, não fosse um pequeno erro de cálculo que eles tiveram. Vocês lembram lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 20, a Bíblia Sagrada nos reforça este domínio da tecnologia do ferro que os filisteus possuíam.
Diz lá: por isso todo Israel tinha que descer aos filisteus, para amolar cada um a sua relha e a sua enxada e o seu machado e o seu sacho. Eram eles que dominavam essa tecnologia. E qual foi o erro de cálculo? Eles acabaram invadindo também o Egito, achando que poderiam dominar toda aquela região. Só que o Egito também dominava o ferro. E o faraó, com um exército ainda mais poderoso e mais numeroso, os expulsou daquela região. Então, por volta ali do século XII a.C., eles retornam e não vão mais de volta à ilha de Caftor. Eles se estabelecem numa pequena faixa ao sul do corredor sírio-palestino, que hoje nós conhecemos como a faixa de Gaza. Ali eles fundaram 5 cidades-estados: Ecrom, Gade, Gaza, Ascalon e Asdod. Essas eram as 5 cidades dos filisteus. E daquela região eles dominavam e eles atormentavam a região, porque possuíam um poderio militar destacado. E os filhos de Israel, como eram uma nação ainda sem uma liderança organizada, passaram a ser subjugados por este povo que poderíamos chamar de um dos bárbaros da antiguidade, os filisteus. Justamente neste período é a história que se desenrola e que nós estamos enfocando nessa manhã. O povo está afastado de Deus. Há um povo estrangeiro habitando aquela região e dominando e oprimindo a Israel. Mas entre aquela nação há uma família piedosa, a família de Manoá. Essa família era sim uma família piedosa. Os pais de Sansão eram pais zelosos, tementes a Deus. Isso nos mostra que, na verdade, ao contrário do que quer a nossa filosofia dominante dos dias de hoje, o homem não é um produto do meio em que vive. Era uma família piedosa vivendo entre uma nação afastada de Deus. Hoje em dia, a nossa psicologia está dominada pelo chamado determinismo freudiano, que nos diz, entre outras coisas, que o homem é produto do meio em que ele vive. Ele não tem domínio sobre o livre-arbítrio e não consegue vencer as circunstâncias sob as quais ele está vivendo. O filósofo Jean-Jacques Rousseau chegou a dizer que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Este pensamento veio a ser a base do chamado naturalismo filosófico, que domina toda a nossa filosofia, inclusive a psicologia atual. O que diz o naturalismo? Que o homem é uma vítima. Ele está condicionado pela sua predisposição étnica, a sua raça, o meio e o momento histórico em que ele vive. Isso pode parecer simpático do ponto de vista de teoria. Porém, sempre que a ciência ela contradiz o que a Bíblia Sagrada nos ensina, fiquemos com a palavra de Deus, que é superior a todas essas coisas. E a palavra de Deus nos ensina que não, o homem não é um produto do meio, do momento histórico, ou da sua predisposição genética ou étnica. O homem tem uma coisa que Deus lhe deu, chamada livre-arbítrio. Ele tem sim responsabilidade individual pelos próprios atos. E ele pode tomar o caminho que escolher para si, porque Deus o empoderou com essa capacidade. É assim que nós aprendemos da palavra de Deus. A verdade, desde os tempos bíblicos, este pensamento já domina. Lá em Jeremias capítulo 31, versículo 29, diz que havia um ditado entre o povo de Israel: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Porém o profeta fala, inspirado por Deus, que esse ditado era falso. Por quê? Porque cada um vai responder por suas atitudes, e cada alma morrerá pelo seu pecado. O homem não é
produto do meio em que vive, não é necessariamente o resultado das ações dos seus pais e dos seus ancestrais. Há um livre-arbítrio, a doutrina que nos embasa, que nós somos sim livres para tomar as nossas próprias decisões. E a família de Sansão é a prova disso. Era um período de afastamento de Deus. Era um período em que Israel estava distante de Deus. Porém, esta família era uma família piedosa, temente ao Senhor. Veja o que diz a nossa introdução. A história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas, por volta do século 11 a.C. O filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º e último juiz em Israel. Apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino, na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível e rebelde. É possível constatar isto ao longo de sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente lição, veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. O tópico 1 da nossa lição vai nos tratar justamente sobre os pais de Sansão. Esta família de piedosos que habitavam no meio dessa geração corrompida e perversa. Se realmente o homem não é produto do seu meio, e a família de Sansão é a prova disso, também a família de Sansão é a prova de que não há necessariamente uma relação entre pais zelosos e filhos obedientes. Não há necessariamente essa relação. Não é só o caso de Sansão que a Bíblia relata. Temos inúmeros casos. Caso, por exemplo, do profeta Samuel, homem de uma reputação ilibada, de um temor a Deus acima de qualquer suspeita. E não obstante, seus filhos, na idade adulta, se tornaram filhos de Belial. Então não há essa relação entre pais zelosos, filhos obedientes. Também não há necessariamente a relação entre pais zelosos e filhos rebeldes. Porque cada um morrerá pelo seu próprio pecado. O livre-arbítrio, ele nos permite tomar o caminho que nós bem julgarmos seguir. A decisão é livre, as consequências obrigatórias. Você pode tomar o caminho que você quiser, você é livre para isso. Porém, você não pode escolher as consequências disso. As consequências serão obrigatórias. É bem verdade que a Bíblia Sagrada nos instrui, a nós pais, a educarmos os nossos filhos, a ensinarmos o caminho correto, a ensiná-los no caminho correto, a instruí-los, incentivá-los, educá-los, incutir. É esse o termo que a Bíblia usa, incutir na sua cabeça verdadeiramente a verdade, o conceito correto, o temor ao Senhor, os princípios da palavra de Deus. Isso tudo é verdade. Porém, nós precisamos ter sensibilidade, maturidade e discernimento para discernir algumas coisas nesta questão e nesta relação entre pais e filhos, para que não venhamos sofrer além do necessário e também não rotular pais ou filhos injustamente, contrariando os princípios que emanam da palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia Sagrada nos fala, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, sobre as qualificações dos homens de Deus para assumir o ministério. E lá nos diz que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Em Tito, capítulo 1, versículo 6, o apóstolo retorna a carga ao mesmo tema, e ele diz:
aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis. O termo diz bem, filhos crentes, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porém, nessas duas passagens em que eu citei, a expressão filhos aqui se trata de filhos pequenos. A expressão aqui é filhos pequenos. Então, quando o filho é pequeno, ainda está sob a tutela do pai e da mãe, sim, ele deve ser sujeito, ele deve ser submisso, ele deve não ser acusado de dissolução e nem dar um mau testemunho. Porém, quando o filho cresce, alcança a sua liberdade, alcança a sua autonomia, aí já não é mais responsabilidade do pai e da mãe. Ali ele já toma as suas próprias decisões. E se porventura ele escolher um caminho distante dos propósitos de Deus, isso não necessariamente inviabiliza o ministério do pai. Porque o pai já cumpriu a sua missão para com ele. Agora ele já é um filho adulto, que tem autonomia própria, que já pensa por si mesmo. Essa é a primeira coisa que nós precisamos separar. Aliás, amados, as pesquisas nos dizem que entre os 14 e os 29 anos é o período de maior evasão da igreja, dos jovens saírem da igreja. Por isso nós, como igreja, precisamos ter sensibilidade para cuidar dos nossos adolescentes. Bom que eles não estão aqui agora ouvindo o que eu vou dizer. Precisamos, como igreja, como família, abraçá-los, cuidar deles e ter até um cuidado, até na forma, às vezes, amados, até de elogiar. Sabe, ontem eu estava observando o coral dos adolescentes com nosso irmão Bartos, a nossa irmã Carol, que está tão lindo o trabalho deles. É tão lindo, tão gostoso a gente ouvir eles louvar a Deus, eles cantarem, eles adorarem o nome do Senhor. A gente fica até meio bobo olhando para eles, mas a gente tem que tomar cuidado, amados, até para não rir. Porque até de alegria a gente ri daqui a pouco. Mas às vezes a gente ri para um adolescente enquanto ele está cantando, nós podemos deixá-lo ele envergonhado. Ele pode se fechar dentro de si, daqui a pouco ele não quer nem mais comparecer no coral. É preciso ter muito cuidado para lidar com essa fase, porque é realmente uma fase de muita turbulência emocional, hormonal, de muitos estímulos externos. E como igreja, como família de Cristo, como família de Deus, nós precisamos ter cuidado para diminuir o máximo esta evasão. Porque é justamente neste período em que a maior parte se perde, dos 14 aos 29 anos. É quando eles começam a ter a sua liberdade, quando começam a descobrir-se a si mesmo, descobrir que têm a sua liberdade e querem cada vez mais impor a sua própria vontade. É desafiador, é difícil, sim, mas precisamos ter cuidado para cuidar dos nossos adolescentes. Uma outra coisa que nós precisamos, amados, ainda se tratando de crianças pequenas, filhos pequenos, precisamos ter sensibilidade como igreja para discernir e não sair rotulando todo mundo de filho de rebelde. Você é filho rebelde, você é um filho rebelde, o irmão tem um filho rebelde. Outra coisa que nós precisamos discernir, ter sensibilidade, é separar o que é comportamento moral do que é comportamento patológico. Quando se trata de comportamento moral, rebeldia é comportamento moral. É erro, é algo que tem que ser corrigido através da disciplina. A palavra de Deus nos diz lá em Provérbios 22:15, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. É Bíblia, pode ser politicamente correto, mas ainda é Bíblia. Então, comportamento moral se resolve com disciplina. Mas tem coisas, irmãos, que não é comportamento moral. Tem coisas que é comportamento patológico. Por exemplo, quantos casos de autismo nós não temos nos nossos dias?
O autista é um distúrbio. Ele tem um distúrbio, ele tem um comprometimento na comunicação, ele tem comprometimento na capacidade de interação social. Ele manifesta comportamentos e padrões repetitivos e restritivos. Não é que seja uma criança estranha, rebelde. Ele tem um comportamento derivado de uma patologia. E como igreja, precisamos ter sensibilidade para discernir essas coisas. Também existe a questão, por exemplo, né, do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem crianças que são hiperativas. Não é que seja rebelde por natureza, mas ele tem aquele comportamento irrequieto, inquieto, hiperativo. Ele tem dificuldade de parar, sentar bonitinho e aguentar o culto inteiro. Não é porque ele é rebelde, é porque ele é hiperativo. E nós, como servos de Deus, como igreja de Deus, como grande família da fé, temos que ter sensibilidade, amados, para julgar essas coisas. Sensibilidade para discernir o que é um comportamento moral que resolve com uma boa disciplina e o que é um comportamento patológico. Mesmo naqueles que não têm nenhum comportamento derivado de uma patologia, mesmo para essas crianças, nós precisamos ter sensibilidade para poder tratá-los, amados. Educação, educar filhos, é um processo. Não nasce pronto, não vem com manual. Diz que os melhores pais são aqueles que nunca foram. Eu também, eu achava que eu seria o melhor pai do mundo, até ter as minhas filhas. Porque quando você tem filho, você vê o que é realmente ser pai. Você vê como essas pequenas criaturas nos surpreendem a cada dia. Você descobre que ser pai também é não saber o que fazer. E agora? Faço o quê? Ajo como? Nós precisamos ter sensibilidade, porque muitas vezes, muitos cristãos vêm à igreja e já aceitaram Jesus adultos. Eles não tiveram o tempo, como disse o pastor Joel ontem aqui, de dormir embaixo dos bancos da igreja, porque já aceitaram Jesus adultos. E aí quando vê uma criança com um comportamento um pouco irrequieto na igreja, acham que aquilo é rebeldia, e já sai taxando tudo de rebeldia, acham que é irreverência, e às vezes ele só está sendo criança. Ele não sabe discernir o que é a casa dele do que é a igreja. Olha que maravilha, que baita espaço para sair correndo aqui, que baita lugar para brincar. Ele não sabe muitas vezes discernir. Claro que cabe aos pais educar, mas educar é um processo, amados. Não começa da noite para o dia. Não é um dia que você vai resolver aquilo. Leva tempo. Ele vai aprender, mas às vezes leva um tempo, e alguns levam mais tempo do que outros. Então nós precisamos ter essa sensibilidade. Não sair rotulando os filhos dos nossos irmãos como rebelde, como irrequieto, como teimoso, como isso, como aquele outro. Porque se imagine você, se nós fôssemos rotular a nossa própria vida por um comportamento. Você já foi adolescente, você já foi jovem, você já foi criança. Imagine se você, mesmo na idade adulta, já fez coisas das quais não se orgulha. Imagine que alguém rotulasse você por aquele comportamento. Não podemos sair rotulando nossos irmãos, aos nossos pequeninos, por causa de um comportamento. Claro que precisamos instruí-los. Provérbios 22:6, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A Bíblia nos diz isso. Imagine o quão desesperador seria se não dissesse. Você imagine o quão desesperador para os pais seria se não tivesse esse versículo na Bíblia. Aqui está a nossa esperança, a nossa fé, de que ele vai crescer, ele vai envelhecer, mas não se desviará do caminho. Instruir aqui é justamente dedicar, dar atenção, fazer gostar.
Instrui de tal forma no caminho verdadeiro que ele vai gostar dele. E uma vez ele tendo gostado do caminho de Deus, ele não vai se desviar. Desviar é se afastar. Significa que ele pode sim sair do caminho na idade adulta, porém ele jamais irá esquecer de onde saiu. Aquela semente vai ficar plantada. Ele nunca irá esquecer o que ele aprendeu na sua tenra idade. E mesmo que ele esteja velho, o caminho estará diante dos seus olhos. Aleluia! Ele jamais irá esquecer daquilo que ele aprendeu desde a sua infância. Aleluia! Então, amados, que façamos o nosso trabalho da melhor forma possível, com dedicação, com esmero, fazendo com que nossos filhos aprendam a gostar das coisas de Deus. Tenham um desejo, tenham um prazer de estar na casa de Deus, nas coisas de Deus, envolvidos com as coisas de Deus. Você imagina por que o Senhor Jesus disse, certa vez, Mateus 18,3, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos ou como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por que Jesus disse isso? Entre outras coisas, porque eles são autênticos. Eles não usam máscaras sociais. A gente chega aqui, a gente fica tudo bonitinho, tudo enquadradinho. E eles estão aqui, eles estão na casa deles, é a mesma coisa. Eles não discernem porque eles são autênticos, verdadeiros. E é justamente isso que Deus gosta neles. Claro que cabe a nós ensinar. Claro que cabe a nós educar. Claro que cabe a nós instruí-los. E é bem verdade que quando atingirem a idade adulta, tomarão as suas próprias decisões, como aconteceu com Sansão. Criado numa família piedosa, educado no temor do Senhor, porém, ao atingir a idade adulta, seguiu o seu próprio caminho, afastando-se e muito do propósito que Deus tinha para com ele. Então cai sobre ele o que diz Ezequiel capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A Bíblia fala ainda no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículos 14 e 16, que chegaria um tempo em que uma terra pecaria tanto, se afastaria tanto de Deus, que mesmo que naquela terra habitassem esses três homens, Jó, Daniel e Noé, eles sequer conseguiriam livrar filhos e filhas. Pela sua justiça apenas livrariam a sua própria alma, mas até filhos e filhas pereceriam. De tão o pecado graçasse nessa terra de forma tão terrível. Eu creio que nós estamos vivendo esse tempo. Este é o tempo em que nós estamos vivendo. O nosso tempo é exemplo disso. Nós vemos um tempo tão difícil, amados, tão desafiador para pais tementes a Deus. Os estímulos, as informações chegam aos nossos filhos de tantas fontes. Uma pesquisa recente, inclusive, disse que uma criança hoje, da nossa época, com 5 anos de idade, tem mais informação do que um soberano da Idade Média. Tal é os estímulos, as informações que chegam para eles. Os pais são praticamente apenas mais um estímulo, mais uma informação. Isso sem falar no próprio seio familiar, na dificuldade, nas diferenças de fontes de autoridade que a criança é exposta. Ou quem é pai já ouviu aquela história? Mas por que não pode, se lá na avó pode? Por que aqui não pode fazer isso, se o vô deixa? Porque muitas vezes há essa diferença de autoridades.
uma coisa que é errado aqui, mas lá no voa não é errado. Como é que uma criança que ainda está em formação, é um ser humano ainda em formação, vai discernir tudo isso? Sem falar nos estímulos das mídias sociais, das mídias televisivas e tantas outras coisas que eles são bombardeados. É claro, precisamos sim estar nos dedicando ao máximo, protegendo ao máximo a nossa família. Mas o fato é, o momento, amados, é desafiador. Educar filhos não é simples, não é fácil. É um processo que dura a vida inteira. Então dê o seu melhor. Esforce-se para dar o seu melhor para os seus filhos. Mas também entenda, tenha sensibilidade para entender que ele ainda é um ser humano em formação. Ele ainda vai errar, vai tropeçar, mas você pode estender a mão e lhe mostrar qual é o caminho certo a seguir. Aleluia. O tópico 2 da nossa lição vai tratar do nascimento de Sansão e a sua formação. O primeiro subtópico nos diz: o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ela foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. Sansão então cresceu nesta família piedosa e ele cresceu sobre um voto de nazireu. Ele era nazireu desde o ventre da sua mãe. O que era ser nazireu? É só nós lermos lá em Números capítulo 6, nós temos toda a lei do nazireado detalhada, quais eram as exigências para o nazireu. O voto de nazireu vem do hebraico nazir e significa pôr à parte, separar, consagrar-se ao Senhor. Normalmente era um voto feito por alguém que já tinha a idade adulta, por livre e espontânea vontade, por opção própria. Essa pessoa se separava para o Senhor por certo tempo. Era um período em que ela seria nazireu do Senhor. Neste período, o homem não deveria raspar o seu cabelo, nem cortar o seu cabelo. Deixaria crescer, no contrário à natureza. Ele deveria estar disposto a ouvir as chacotas dos demais pelo seu cabelo comprido, porque ele estava fazendo um voto ao Senhor. Este era o propósito, ele estava se dedicando ao Senhor durante os dias do seu nazireado. Durante esse período, ele não poderia comer uvas, nem beber vinho, nem qualquer bebida forte. Ele também não poderia tocar a nada que fosse morto. Nem mesmo pai e mãe, se morresse, ele poderia tocar. Ele não poderia se achegar a nenhum cadáver, nem pai e nem mãe poderia. Durante esse período, ele era consagrado ao Senhor, santo ao Senhor. Este era o voto de Nazireu. Se por alguma razão, até mesmo um acidente, ele viesse a quebrar esse voto, por exemplo, ele estivesse em algum lugar e alguém caísse morto e caísse por cima dele, poderia acontecer. A lei já previa essa situação. Neste caso, todos os seus dias de nazireados estariam perdidos. Ele recomeçava a contagem na estaca zero até cumprir o seu voto ao Senhor. Se quantas vezes ele quebrasse, quantas vezes ele teria que reiniciar o seu voto de nazireado. Esta era a lei do nazireado. No caso de Sansão, era um pouco diferente, ou foi um pouco diferente. Em primeiro lugar, não foi uma opção de Sansão. Ele não quis ser nazireu. Deus ordenou. Foi uma ordem divina que ele seria nazireu. Segundo lugar, não era por certo tempo. Era um nazireado para ser cultivado durante a vida inteira. Ele não tinha a chance de errar, porque ele não tinha como recomeçar o seu voto de nazireado. Era para ser durante a vida inteira. As demais coisas se mantinham.
Ele não podia comer uvas, beber vinho, nem bebida forte. Ele não podia tocar nada que fosse morto. Ele não poderia se contaminar. Ele deveria se dedicar a ser santo ao Senhor. Acontece que parece que Sansão resolveu descumprir a todas essas ordenanças. Ele se manifestou, se mostrou um filho rebelde. Ele já começa o seu relacionamento dizendo que ele quer casar-se com uma filha do inimigo, uma filha dos filisteus. E os seus pais o repreenderam, é claro que repreenderam, a família é piedosa. E ele diz, pega essa, porque essa me agrada aos olhos. Ele deveria ser santo ao Senhor, porém a sua posição era apenas de interesses próprios. Ele gostava, não do voto de Nazireu, mas da força que ele tinha e dos benefícios que a unção de Deus sobre ele lhe traziam. Disso ele gostava. É só você ver Juízes capítulo 15, versículo 18, por exemplo. Desde cedo ele manifestou diversos problemas de caráter. A Bíblia nos conta lá em Juízes capítulo 14, versículo 8, que ele comeu mel. Mel fermenta, mel é bebida forte, e ele comeu mel, e ainda deu aos seus pais. A Bíblia diz na mesma passagem, Juízes 14, 8, que ele, para coletar o mel, o qual ele se alimentou, ele tirou esse mel da onde? De um leão morto. Então ele tocou algo morto, ele não poderia fazer isso também. Ele foi quebrando o voto do nazireado aos poucos. Amados, a queda não começa repentina. O desvio do propósito de Deus não é instantâneo. São pequenas coisas que aos poucos vão contaminando a pureza da nossa fé. Você aceita uma coisinha hoje, uma coisinha amanhã, como pregou o pastor Joel ontem na ceia. Você vai se dando liberdades às quais o Senhor não lhe deu. E quando você vê, você já está tão distante do propósito de Deus. A queda começa aos poucos. Foi isso que aconteceu com Sansão. E aí é óbvio que o resultado não poderia ser diferente. Ele se afastou do propósito de Deus e manifestou uma fraqueza de caráter terrível. É o tópico 3 da nossa lição, a fraqueza de caráter de Sansão. Sansão subestimou o poder do inimigo. Sansão sabia da unção que estava sobre a sua vida para vencer seus inimigos. Certa feita ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus armados, mas Sansão os matou com uma queixada de jumento. Entre muitas proezas, ele encontrou um leão nas vinhas de Timna, o qual rasgou como quem rasga um cabrito, porque o Espírito do Senhor veio sobre o juiz de Israel para matar esse filho de leão. Assim Sansão foi acostumando-se com a vitória sobre os inimigos, até que mais tarde ele seria vítima desta subestimação. Não por acaso o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram a experiência dos pais. Foi o caso de Sansão. Nós vimos o cuidado e dedicação dos seus pais, e estavam certos em fazer isso. Nós vimos que é importante a igreja, como família, também apoiar como comunidade, ter sensibilidade para cuidar. Mas sabemos também que o homem não é fruto do seu meio, tanto para o bem quanto para o mal. Ele pode tomar a iniciativa própria, fazer uso do seu livre-arbítrio e fazer mau uso do seu livre-arbítrio, que foi o caso de Sansão. Fez mau uso do seu livre-arbítrio.
e começou a colecionar diversos erros e pecados. Por exemplo, desrespeito. Ele desrespeitou o voto do nazireado. Obstinação. Seus pais o repreenderam, mas ele fechou os ouvidos à repreensão paterna e materna e quis fazer de acordo com a sua própria vontade. Que mais? Pecado, desonra. Abandonou a sua parentela, os seus irmãos, e foi casar-se com a filha do inimigo. Confiou no inimigo, aparentou-se com o inimigo. Que mais? Luxúria. Sansão era um homem que não resistia aos seus próprios impulsos carnais. Ele deveria ser santo ao Senhor porque tinha voto de nazireado. Porém, nós o vemos entregando-se aos prazeres carnais, inclusive dormindo com uma prostituta em Gaza. Ele dedicou-se a satisfazer os seus próprios impulsos carnais. Depois, à meia-noite, diz a Bíblia, que ele levanta-se, arranca a porta da cidade de Gaza, território inimigo, põe sobre os ombros e leva até o monte Hebron e deixa lá. São entre 60 e 70 quilômetros de distância, com uma porta de ferro nas costas. O que é isso? Exibicionismo. Ele está usando do poder de Deus para exibir-se a si mesmo, para se mostrar para os seus inimigos. É mais erro, é mais desrespeito de Sansão. Prepotência. Brincou com o inimigo, brincou de ficar amarrado, tanto que acabou amarrado mesmo. Brincou com o inimigo, brincou com o perigo. Mentira. Reiteradas vezes ele mente, ele falsifica o seu próprio segredo para ludibriar, para enganar. Ruptura, até que chega ao ponto máximo em que ele quebra o pacto, revela o segredo, tem os cabelos cortados por Dalila, e então diz a Bíblia que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Amados, este é o retrato de um filho rebelde. É verdade que os pais precisam se dedicar, cuidar, educar, instruir no caminho que deve andar. Mas se na idade adulta, ou quando atingir a sua liberdade, ele resolver seguir o seu próprio caminho, as consequências serão essas. É isso que a lição está nos mostrando. O caminho, o destino será esse. Cairá sobre ele o que diz Ezequiel 18:20. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Olha a condição em que Sansão acabou ficando. Olhos furados, perdeu a própria visão. Zombado pelos seus inimigos a quem ele tripudiava, sem honra. Preso, amarrado, preso a cadeias, sem liberdade. E por fim, vingativo, amargurado, querendo vingar-se dos seus inimigos. Ainda por fim, morto, sem vida, sem esperança. Por quê? Fruto das suas próprias más escolhas. Esse é o retrato de um filho rebelde. Aquele que foi instruído no caminho correto, mas que quis fazer a sua própria decisão, quis fazer o seu próprio caminho, tomar a sua própria liberdade. O resultado não é diferente do que aconteceu com Sansão. Então a nossa lição desta manhã nos leva a essa reflexão. Se como pais, precisamos nos dedicar ao máximo para fazer a vontade de Deus, como filhos, tem a obrigação e o dever de honrar e respeitar os princípios puros pelos quais foram educados. Senão, o destino será o mesmo de Sansão.